Ele nasceu sem magia, no entanto ele se tornou o mago mais forte de toda a academia. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo pra mais um recap. Lembrando que essa aqui é a parte 2, então caso você ainda não tenha assistido a parte 1, vou estar deixando aqui no card acima, beleza? Sem mais enrolação, partiu o recap. No vídeo anterior, o Mesh conseguiu ser aceito na academia de magia para se tornar um visionário divino, que é uma posição bastante respeitada na sociedade desse mundo. Contudo, no primeiro dia de aula, ele deixou seus colegas de turmas constrangidos pelas suas atitudes irracionais, dando uma ideia de delinquente, mas apesar de tudo aquilo, ele acabou por simpatizar bastante com Finn, que é o seu colega de quarto. Finn não tem Mesh como amigo, mas o nosso prota não dá a mínima para isso, pois ele o tem como amigo de uma forma ou outra. Algum momento depois, Mesh pede emprestada a vassoura de Finn para a próxima aula, pois ele acabou pegando uma bardana achando que era uma vassoura. Mano, eu só acho que o Mesh tem miopia. Deixando isso de lado, Finn decide emprestar a vassoura. E o nosso prota acha Finn um cara muito legal e gente boa. Na aula seguinte, a professora anuncia que eles irão aprender a voar numa vassoura. E para isso é uma tarefa bastante simples. Eles apenas têm que transferir magia para a vassoura e utilizar o comando voe. No entanto, como isso se aplica ao nosso prota que não consegue usar nada, nadinha de nada de magia, velho. Os alunos aprendem perfeitamente, enquanto isso o Mesh está tentando fazer a vassoura voar, mesmo sabendo que não a faria voar. Até que o maluco irritante aparece do nada para tirar uma com a cara de Mesh, falando que ele era muito horrível por não conseguir fazer o mínimo no ramo da magia e que isso acabaria atrapalhando os demais. Porém, ouvindo isso, o nosso prota dá um pisão no chão e levanta a vassoura do nada, meu parceiro. E pra dar aquela disfarçada malandra, ele fala a palavra voe. O maluco fica em choque, pois ele percebeu que Mesh havia trapaceado e agora estava se fazendo desentendido como não soubesse de nada que ele estava falando. Até que a professora interrompe falando que agora eles deveriam ver a velocidade em que cada um consegue voar na vassoura. E é claro que para isso ela iria marcar o tempo de cada aluno. O maluco olha para Mesh e fala: vamos apostar corrida. E aquele que perder vai fazer tudo o que o outro mandar durante todo o período escolar. Sem perder tempo, Mesh aceita. E o maluco, que eu ainda não sei o nome até agora, porque obviamente é um figurante, se vê na vantagem por ter mais de 3 anos de experiência que o nosso prota. E repara, até a própria professora está duvidando da capacidade de Mesh. Dada a largada, algo dispara que nem um raio num piscar de olhos. E aí, então aparece o maluco se perguntando o que havia acontecido, uma vez que Mesh já estava lá na frente. Todo mundo fica em choque se perguntando o que foi aquilo. Assustada, a professora diz que isso foi um recorde mundial, pois nunca tinha visto uma velocidade comparada àquela. Mas Finn conseguiu ver claramente que o nosso prota tinha arremessado a vassoura no sinal da partida. E logo em seguida ele pulou em direção à vassoura usando a resistência do ar. O maluco fica irritado falando que ele trapaceou. No entanto, Mesh fala que dava até pena de gente que não consegue encarar a realidade e que não precisava cumprir a aposta, pois dava dó de pessoas do tipo dele. Mano, pera, isso aqui foi muito rápido. Há poucos minutos atrás o cara tava humilhando e menosprezando o nosso prota de todas as maneiras possíveis em requisito magia, e de repente o nosso prota virou o jogo deixando o maluco no chão, humilhado, putaço e ainda mais importante, sem usar um pingo de magia. Que demais! Do nada aparece um típico valentão da escola chamado Lloyd Curve. Vou chamar apenas de Lloyd mesmo e pronto. Ele se desculpa pela atitude de seu amigo e os demais alunos ficam assustados com a presença dele e com pena do nosso prota, falando que Mesh estava muito ferrado e que seria a primeira vítima do ano. No entanto, Lloyd fala que gostou muito de Mesh e que queria ser seu amigo. Mesh aceita tranquilamente como qualquer outra pessoa, mas Lloyd volta a dizer que ele lhe chamou muita atenção e que gostaria de vê-lo novamente depois da aula. Até aí, tudo bem. Mas alguns instantes depois, atrás da escola, Lloyd espanca o maluco que foi humilhado pelo nosso prota. Esse maluco, na verdade, é um dos melhores amigos de Lloyd, mas acabou apanhando por fracassar na missão de tirar onda com a cara de Mesh. Repito, melhores amigos. No corredor da escola, Finn conta para o nosso prota sobre os motivos das pessoas terem medo de Lloyd, que por sua vez é filho de um oficial de mais alto escalão do gabinete de magia que controla esse mundo. Repara que Mesh está perdido em meio a tanta informação. Continuando a história, pela relação do pai de Lloyd com o vice-diretor, todos que Lloyd não gosta acabam sendo expulsos da academia, principalmente se eles não fizerem o que ele manda. Ao término da aula, Mesh está fazendo alguns profiteroles, até que ele se dá conta que se esqueceu de alguma coisa, e Lloyd está lá no sol quente putaço esperando o Mesh, que deixou ele no vácuo. No dia seguinte, o nosso prota se depara com seu livro de magia rasgado, e do nada aparece Lloyd falando que havia esperado ele depois da aula. Em resposta, Mesh fala que havia se ocupado demais fazendo profiteroles. Mano, ele fala com uma sinceridade que deixou até mesmo Lloyd intrigado com aquele motivo merda que ele deu. Mudando totalmente de assunto, Lloyd fala que ficou sabendo que ele queria se tornar visionário divino. Então ele faz uma proposta para Mesh, que se ele fizesse tudo o que ele mandasse, ele o recomendaria para visionário divino ao vice-diretor. O nosso prota, que não é besta nem nada, né, aceita. E questiona o porquê dessa proposta do nada. Em resposta, Lloyd fala que ele gostou muito dele e quer ajudá-lo com o seu maravilhoso objetivo. Contudo, isso é apenas uma troca. Para começar, ele pede para que Mesh carregue suas coisas e de seus melhores amigos. Logo em seguida, ele pede para que ele lhe faça uma massagem e limpe seus sapatos. E adivinha, o nosso prota aceita fazer tudo isso de muito bom grado. Mas no dia seguinte aparece outro livro rasgado. Então ele pede para estudar junto de Finn, que está nervoso com alguma coisa. Mas Mesh não dá a mínima e apenas elogia ele, falando que ele era um cara muito legal e muito gente boa. Finn, por sua vez, fica meio tímido, até que Mesh lhe agradece por tudo e fala que
ele teve muita sorte de ter um bom amigo como ele. Isso por si só já deixou o Finn todo paralisado e muito pensativo. O porquê disso ainda não sabemos. Algum momento depois o nosso prota está servindo água para Lloyd, que derrama água no corredor falando que escorregou de sua mão e pede para Mesh limpar. Como um cara gente boa, ele vai e realiza a limpeza com muita perfeição. Até que sem querer o livro de Finn acaba caindo de seu bolso. Em outra parte do corredor, eles estão zombando do nosso prota que tem agido como um cachorrinho. Mas Lloyd está cansado desse jeito dele. Então ele manda Finn parar de rasgar os livros e começar a queimar todas as roupas dele, pois assim ele pouparia a expulsão de Finn. Mas Finn se recusa, falando que estava cansado daquela palhaçada. Em resposta, Lloyd mobiliza Finn com sua magia, até que Mesh se depara com Finn sendo espancado por Lloyd. Mesh, sem pensar duas vezes, vai verificar o estado de Finn, que lhe diz que está tudo bem. Mas acima de tudo isso, ele confessa sobre o que tem feito e pede perdão, deixando claro que ele fez tudo isso com medo de falar não para Lloyd. Em resposta, Lloyd diz que iria almoçar com o vice-diretor e pergunta se Mesh gostaria de ir junto dele. Mas em resposta, nosso prota segura ele pelos cabelos e afunda a cara dele no chão, meu parceiro, falando que Lloyd que deveria se desculpar com ele. Assustado, Finn alerta que se ele continuar daquela forma, ele vai acabar sendo expulso. E Mesh apenas olha para Finn e questiona se isso é grande coisa. No entanto, até que ele se deu conta que deu muito ruim para ele, e provavelmente esse era o seu fim. Nesse momento aparece do nada o vice-diretor, chamado Pharma. Ele fala que viu todo aquele ato de violência e que Finn e Mesh deveriam comparecer na assembleia do conselho escolar. Basicamente é aquele convite da diretora para te lançar aquela expulsão de boas. Mas enquanto ele falava um monte de besteira, o nosso prota arregaça uma joelhada no vice-diretor. E logo em seguida ele pede desculpas, falando que foi apenas um reflexo, e complementa dizendo que é um peido para quem já está cagado. Mano, ele lançou essa do nada. Muito puto, o vice-diretor tenta usar magia contra ele, mas é aí que eu não sei de onde o nosso prota tira um monte de terra e taca na cara dele. Então, para completar, ele cava um buraco e começa a enterrar o vice-diretor no meio do corredor da academia de magia. Em resposta, o vice-diretor fala que poderia expulsar ele a qualquer momento. Mas é aí que Mesh diz que da mesma forma que ele pode expulsar ele a qualquer momento, Mesh também pode enterrar ele a qualquer momento, mesmo que no processo ele acabasse sendo preso ou perdendo parte de seu corpo, pois no fim ele o enterraria de uma maneira ou outra. Dito isso, ele vai e termina de enterrar o vice-diretor. E como recompensa, ele foi chamado na sala do diretor oficial da academia, que logo de cara ele o questiona se ele sabia o porquê dele estar ali. Em resposta, Mesh pergunta se tinha usado a cozinha do dormitório sem autorização. Sim, ele simplesmente agiu como se não fosse nada o que ele acabou de fazer com o vice-diretor. O diretor logo adianta o assunto para ele e fala que isso vai lhe dar um certo trabalho com o gabinete de magia, pois a carta de expulsão dele já havia chegado a pedido do próprio gabinete de magia. Então ele aproveita para explicar um pouco sobre o gabinete, onde é a maior justiça da nação, e que é formado por visionários divinos, na qual são os pilares da instituição. E Lloyd era filho de um oficial de mais alto escalão do gabinete. Em resumo, o que Mesh fez foi imperdoável. No entanto, na visão do diretor, ele não almeja um mundo onde as pessoas de bom coração sejam punidas injustamente, e que ele desejava mudar isso, pois atualmente o mundo gira em torno de pessoas egoístas com poder e influência. Mas pessoas como Mesh que sacrificam o futuro por uma causa maior são raras. E os visionários divinos que servem como pilar do gabinete devem entender os sentimentos de cada pessoa, e é por isso que ele faz questão de que Mesh se torne um visionário divino. Em resposta, nosso prota fala que nem precisava mandar, pois ele vai se tornar um visionário divino de uma maneira ou outra. O diretor admira a resposta dele e começa a explicar o que é necessário para se tornar um visionário divino. Mas enquanto o diretor explicava, adivinha, Mesh teve um piripaque de tanta informação. Então, em resumo, ele fala que o nosso prota deveria conseguir bons resultados nas aulas e nas atividades da academia, pois de acordo com cada atividade ele ganharia fragmentos de moedas, e quanto mais moedas ele tiver, maior é a chance dele de se tornar um visionário divino. Para quem não entendeu, assim como as moedas são bronze, prata e ouro, os fragmentos também são. Por exemplo, 5 fragmentos de bronze se tornam um fragmento de prata, e 5 fragmentos de prata se tornam uma moeda de ouro. Dito isso, o diretor fala para ele ficar tranquilo e focar nas atividades, pois ele daria um jeito no vice-diretor e no gabinete de magia. Com isso, os alunos passaram a tirar o chapéu para Mesh, que conseguiu derrubar Lloyd e Pharma e ainda sair impune. No outro dia, enquanto ele andava pelo corredor, ele recebe de um cara chamado Tom um convite para participar de um duelo pela casa Udran. Esse cara, por sua vez, é bastante famoso na academia, e logo não demora muito para lotar de novinhas por ali. Elas acabam estranhando o cabelo do nosso prota, comparando com um cogumelo, mas que se dane, o nosso prota não dá ideia pra plateia. Afinal, ele é jogador caro. E logo ele pergunta como era esse duelo, e basicamente é uma partida de basquete misturado com futebol americano e handball, no qual é jogado usando vassouras e uma bola. Ao ver que tem vassoura no meio, o Mesh já recusa logo de cara, pois ele nem tem vassoura e também não sabe voar. Mas o cara não dá a mínima para isso e fala que está contando com a participação dele no jogo. Meu cachorrinho já tá querendo aparecer aqui, mano. Sempre ele quer aparecer em todo o vídeo.
Cara exibido, velho. Chegando na partida o time inteiro e a plateia, com certeza também, né, está botando fé no recorde mundial do nosso prota. Mas é aí que tá, ele nem sabe voar em uma vassoura. Então se dá início à partida entre a casa Udder e Lug, valendo uma moeda de prata para o time vencedor. Dado o início da partida, todo mundo está empolgadaço jogando. Enquanto isso, Mesh lá embaixo, estagnado, sem saber voar e sendo xingado pela plateia, desejando apenas ir embora para casa. Mas logo ele pensa em seu objetivo de se tornar visionário divino. Logo em seguida, vem Thomas que tenta motivar ele, falando para ele ser igual um bambu que se adapta a viver com todas suas forças. E termina falando que ele só precisa roubar a bola do adversário e jogar no aro sem se preocupar, pois magia é proibido além das vassouras. Logo ele percebe que eles estão perdendo de 49-10, então ele decide voltar para o duelo e termina falando que a escolha de jogar é de Mesh. Mas infelizmente Tom acaba sendo lesionado no meio de campo por um jogador que fica zombando dele na frente de Mesh. Ele se vê sem esperanças, pois já não tem tempo suficiente, então ele fala para Mesh que não importa ganhar ou perder, mas sim dar tudo de si na partida. O time rival se vê com a vitória nas mãos, mas Mesh pega sua vassoura e bastante impulso. Quando ele pula, todo mundo fica estagnado, percebendo que ele estava voando. Só que não, né? Toda a plateia fica impressionada, no entanto, ele estava apenas flutuando como um pato na água. Mano, quem foi o Papalégua na frente do nosso prota? Logo de primeira ele pede a bola e o cara dá para ele. Sem perder tempo, os jogadores rivais voam em sua direção para derrubá-lo. No entanto, nosso prota arremessa a bola com força e marca um ponto. Para completar, a bola volta para ele e fica tipo um bumerangue, indo e voltando para sua mão. Com isso, ele ficou marcando diversos pontos, e é lógico que no final a equipe dele ganhou. E ele junto também ganhou um fragmento de prata. Para completar, mais uma vez ele bate o recorde mundial de mais pontos feitos em um duelo. A notícia logo se espalha por toda a academia, e um cara desconhecido agora está de olho no nosso prota. No outro dia, enquanto seus amigos estão lhe perturbando, aparece o cara desconhecido. Seu nome é Lance. Ele propõe uma brincadeira com Mesh. Logo Mesh se interessa se perguntando se é esconde-esconde. Mano, eu tô pirando com esse Mesh, velho. Até aí, beleza. Então o cara pega e apresenta para ele um frasco. Com esse frasco, ele prende os amigos de Mesh e diz que se ele quisesse seus amigos de volta, ele deveria encontrar ele lá naquele mato 5 estrelas. Chegando lá, ele fala que eles vão apostar um fragmento de prata. O cara tem 2 fragmentos de prata, mano, o que já mostra que ele não é pouca coisa. E para completar, ele tem 2 marcas no rosto, o que já é bem raro de se ver. Simplificando essa parte da marca no rosto dele, é a magia que escolheu ele. E só pelo fato dele ter 2 marcas no rosto já indica que ele tem uma grande quantidade de poder mágico. Enfim, ele pega e propõe os termos da aposta e fala que Mesh não tinha escolha. Lance esperava que o nosso prota fosse ficar apavorado, mas de contrário, ele está de boa. Dando início ao duelo, Lance usa uma magia para deixar o campo de vista mais amplo e Mesh já ataca com um soco sem pensar 2 vezes. Mas antes que ele o acerte, Lance usa uma magia gravitacional que deixa o Mesh no chão. Lance por sua vez começa a menosprezar o nosso prota falando que ele era um lixo, e lixo deveria ficar rastejando pelo chão pelo resto da vida. Mesh até tenta se levantar, mas a gravidade é muito alta até mesmo para ele com a enorme força nos seus músculos. No entanto, ele puxa várias raízes da terra para afastar Lance. Vendo Lance no chão, Mesh aproveita para dar uma zoada com a cara dele, falando que ele parecia gostar bastante de se rastejar pelo chão. Em resposta, Lance se prepara para lançar um grande ataque, mas antes que ele tivesse tempo para algo, Mesh vai em sua direção com uma grande força que mesmo a magia gravitacional de antes agora já não faz mais efeito nele. Infelizmente, Lance não consegue parar o nosso prota de nenhuma forma, mas Mesh errou o soco e acabou puxando apenas o pingente com a foto da irmã de Lance. Ele apenas pede para que Mesh o devolva o pingente, pois a irmã dele é a coisa mais preciosa do mundo para ele. Mesh não dá a mínima para aquele pingente, então ele acaba devolvendo. Mas logo em seguida, Lance chega à conclusão de que quer acabar com a luta de uma vez por todas, então ele vai apenas pegar o frasco e jogar do topo da montanha para que Mesh fosse salvá-los, para que logo em seguida ele consiga atacar Mesh sem nenhuma preocupação. E dessa forma, ele vai e faz. Mesh então se prepara para salvar seus amigos, estimulando seus músculos e ficando na posição de largada. Antes que Lance percebesse, ele corre igual uma bala para salvar seus amigos e retorna ao mesmo lugar anterior. Mesh então pede para acabar com a luta, pois Lance não era um cara mau, uma vez que ele substituiu o frasco para não matar os amigos de Mesh. O nosso prota, sem perder tempo, revista Lance por inteiro e acaba encontrando o frasco certo. No entanto, Lance o questiona sobre o porquê dele querer desistir, uma vez que ele ganharia uma moeda de prata. Em resposta, Mesh fala que não possui habilidade suficiente para tomar decisões racionais. Com isso, Lance acaba lembrando de sua irmã e por fim acaba desistindo da luta. Mas como um cavalheiro, ele dá o fragmento de prata para Mesh, uma vez que ele que havia forçado a aposta. E dessa forma chegou ao fim do duelo. No dia seguinte, Mesh e Finn estão completamente ferrados, pois eles têm deveres de casa e ainda não fizeram nenhuma. Mas logo aparece Lance sendo todo amigável com o nosso prota. Ele por sua vez está indignado que eles ainda não fizeram suas lições. Dito isso, Mesh se aproveita mostrando o pingente da irmã de Lance. Na mesma hora, Lance acaba caindo para trás ao ver sua linda e querida irmã. Dessa forma, ele decide ensinar para eles como fazer a lição. Mano, com toda a aula que Lance deu para o nosso prota, ele ainda conseguiu fazer burrada e cozinhar apenas profiteroles, sem contar que o método para fazer isso foi bem bizarro, pois ele simplesmente arregaçou uma planta mágica na porrada e dane-se, tá ligado? Então a cena corta para o diretor que estava pensando nas atividades de lutas entre os dormitórios e se questionando se iria ficar tudo bem. Em uma sala secreta, um cara da casa Lug ordena aos seus subordinados que roubem todas as moedas espalhadas pela academia, pois ele queria decidir quem seria
seria o novo visionário divino. Então mais uma vez nosso prota está na floresta para uma atividade valendo moedas. Porém essa atividade terá a participação da casa Lug. E enquanto nosso prota conversava com seus amigos, do nada aparece um cara chamado Dot, que chega se exibindo e fazendo muito barulho. Mas logo ele fica irritado com Mesh, pois Divine estava mimando o nosso prota e Dot não consegue uma namorada. E ele por sua vez coloca a culpa na tropinha que pega duas de uma vez só. O professor logo chega e explica que as atividades são valendo uma moeda de bronze e uma moeda de prata. Tudo que eles têm que fazer é apenas destruir o escorpião da floresta. Resumindo, tem dois escorpiões e cada um tem uma moeda em cima da sua cabeça. Quem achar e destruir primeiro ganha a moeda do escorpião. Dada a partida, do nada um cara perturbado da cabeça aparece tentando intimidar o nosso prota, atacando ele com magia que faz os negócios brotarem do nada. O professor logo interrompe na mesma hora, falando que iria reduzir os pontos se ele continuasse daquela forma. E é lógico que Mesh não dá a mínima para o cara, pois ele estava preocupado com seus profiteroles se eles tinham amassados ou não. Vendo a atitude de Mesh, Lance alerta que seria melhor não se envolver com aquele cara. Mas Mesh está de boa, pois seus profiteroles estão intactos. Mas enquanto eles caminhavam pela floresta, Mesh acaba se perdendo de Lance e dos outros. De quebra, ele se encontra com Dot, mas de repente eles ouvem uma garota em apuros. E Dot, gado como sempre, acaba salvando a garota e fica todo apaixonadinho por ela. Mas ele tenta disfarçar dando uma impressão de um cara posturado e calmo. No entanto, pouco sabe ele que ele está sob efeito da magia de encantamento da garota. Ela tenta usar o mesmo encantamento em Mesh, mas ela acaba quebrando a cara, pois ele só pensa em seus músculos. Logo ela revela que um cara chamado Silva tem ameaçado ela. E Dot, sendo gado como sempre, fala que iria acabar com a raça desse cara. Mas inesperadamente Silva aparece bem na hora que ele acaba de falar a última palavra. E Dot, sem pensar duas vezes, ataca com sua magia. Mas em um único ataque, Silva deixa Dot no chão e fica rindo da cara dele. Porém, ele acabou cometendo apenas um erro. Com o ataque dele, ele acabou atingindo os profiteroles de Mesh. Vendo a fraqueza de Dot, Silva propõe que se ele aguentar 5 golpes de sua magia, ele o deixaria em paz. E é claro que isso valeria uma moeda de prata. Se você ainda não pegou visão, ele é da casa Lug, do cara lá que ordenou que roubassem todas as moedas da academia. Mesmo sendo fraco, Dot pensa em salvar a garota e Mesh de uma forma ou outra. Isso deixa Mesh impressionado, pois ele acabou de aceitar as porradas que nosso prota também receberia. No final ele acabou aguentando os 10 golpes, mas já não estava se aguentando mais em pé. Então é chegado o momento que a garota revela sua face, mostrando para ele o quão patético ele estava sendo. Mas é nessa hora que Mesh joga os profiteroles na cara de Silva e fala que aceita os desafios dos 10 golpes. Silva acaba ignorando Mesh e vai em direção de Dot para atacá-lo novamente. Mas o nosso prota vai em direção dele para dar um soco, e Silva usa sua magia interrompendo o soco de Mesh. Silva começa a atacar ele com vários golpes em cheio, mas até que Mesh consegue parar seu golpe com apenas uma mão. E utilizando a magia Tríceps, ele parte para cima de Silva, desviando de todos os seus golpes. E acerta um belo de um soco na cara de Silva, que ficou ainda mais puto, mas Mesh não dá a mínima e acerta ele novamente sem mostrar uma emoção sequer no rosto. Para completar a humilhação, nosso prota vai e senta e pergunta se ele aguentaria os 10 golpes, pois até agora foram apenas 2. Então Mesh se levanta e pergunta se Silva iria aguentar a terceira. Cara, se liga na expressão de desespero de Silva, que só pelo olhar ele já consegue prever até a sua morte caso receba o próximo golpe. Mas para a sorte dele, aparece um escorpião desconhecido com uma estrela dourada na testa. Silva se vê salvo. No entanto, nosso prota dá apenas uma tapa e o escorpião vai voar lá pra casa do caramba. Agindo como isso fosse algo normal, ele olha para Silva e fala: vamos parar com isso, já estou ficando com muita pena de você. Mas tirando o foco de Silva, ele anda em direção à garota, que tenta deixar ele apaixonadinho por ela, mas é aí que Mesh manda um Hazard e deixa ela no chão e ainda fala assim: igualdade entre homens e mulheres. Logo os amigos de Mesh chegam ao local e tudo volta ao normal, mas Lance logo alerta que a casa Lug está roubando as moedas e do nada algo brilha no bolso de Mesh. E quando ele vai ver, ele conseguiu completar uma moeda de ouro, pois ele já tinha 2 fragmentos de prata e na luta contra o escorpião ele ganhou mais 2 e com a de Silva ele ganhou mais uma. Mas voltando ao assunto, Lance diz para ele que ele deveria evitar contatos com as outras pessoas que não fazem parte da casa dele. Se você ainda não sabe, o nome da casa do nosso prota é Adre ou algo assim, vai estar aparecendo em algum canto aqui da tela o nome, beleza? Porém, mesmo com o conselho de Lance, no dia seguinte Mesh acabou se perdendo na escola e em uma sala secreta Silva estava sendo punido por fracassar na missão que Abel tinha lhe dado. E como recompensa, Abel transformou em um boneco, pois nem para servir como peão ele prestava. Já dá pra perceber que esse cara não é pouca merda. E para completar, ele possui 3 linhas de magia, o que já significa que ele possui muito poder mágico. E ele ainda tem um olho que dá a impressão de que possui algum poder escondido aí. Então ele anuncia que iria se tornar o próximo visionário divino. Mas nessa hora, adivinha, Mesh arromba a porta, pois ele não sabia se era pra puxar ou empurrar. E ainda mais doido, ele avisa o cara que ele estava falando com um boneco e não com uma pessoa. Aproveitando o momento, Abel faz uma pequena entrevista com Mesh. Depois de várias respostas inúteis, Abel fala que ele não serve para ser visionário divino, pois o visionário divino faz um trabalho de um deus, e Mesh não tinha merda nenhuma na cabeça do que ocorria no mundo. Depois de ouvir toda aquela história tediosa, Mesh fala que Abel não é diferente dele, já que apesar de tudo, ele também quer viver na paz. Mas Abel não dá a mínima para o que ele tá falando e pede logo a moeda de ouro. E Mesh logo se recusa e fala para ele esquecer o papo de moeda. Dito isso, Abel usa um de seus bonecos para atacar Mesh, e o nosso prota se desvia do ataque acertando a cabeça do boneco, que acaba quebrando os fios mágicos que o controlavam o boneco. Por mais incrível que pareça, aquele boneco é Silva. Vendo aquele poder, Mesh fala que Abel não é muita coisa, mas aí do nada um boneco gigante neutraliza ele e
rouba sua moeda de ouro. Enquanto Mesh andava sem querer, acaba pisando na cabeça de Silva. Então, aproveitando a oportunidade, ele diz que iria deixar Silva na enfermaria e logo estaria de volta. Abel questiona se ele deixaria sua moeda de ouro para trás. Em resposta, Mesh fala que tinha coisas mais importantes para fazer e alerta Abel que por mais que ele seja forte, ele não iria perder para ele e logo ele vai embora para a enfermaria. Para você que não entendeu sobre a moeda, Mesh enganou Abel, pois antes que o boneco jogasse a moeda para Abel, Mesh arrancou o botão do boneco e cuspiu no lugar da moeda. Na enfermaria, Silva acorda e se depara com o nosso prota fazendo seu treino matinal, mas resumindo, Mesh estava apenas esperando ele acordar para ir embora. E enquanto tudo socorria com Mesh, Dot, Lance e Finn estão aguardando a chegada dele para discutir alguns assuntos, mas logo Mesh e Vinny chegam. Ela por sua vez alerta que a casa Lug está praticamente com todas as moedas de ouro, e as demais estão apenas com uma. Vendo isso como uma forma de competição, eles bolam um plano para recuperar todas as moedas roubadas, e é lógico que a equipe de elite seria Lance e Mesh. Mas antes de dar início a isso, ele deveria limpar o dormitório das corujas como o diretor tinha lhe dito. Enquanto Lance ajudava Mesh com a limpeza, dois integrantes da casa Lug aparecem para roubar a moeda deles. Eles o atacam sem perder tempo, mas Mesh acabou recebendo um ataque que ele ficaria dentro d'água. E adivinha, ele não sabe nadar. Lance até consegue bater de frente contra o rival. E durante a luta de Mesh contra um cara que eu ainda não sei o nome, o nosso prota aprende a nadar do nada e consegue derrotar o cara sem muito esforço. Do lado de fora, Lance também consegue derrotar o outro carinha, apesar de que Lance estava se segurando para não machucar as corujas. Com a derrota dos adversários, eles afirmam que seria fácil recuperar as moedas de ouro. No entanto, o cara misterioso aparece do nada para recuperar o corpo de seus aliados. Mesh o ataca rapidamente e o cara consegue se teletransportar de uma forma que nem o nosso prota conseguiu acompanhar no soco. Porém, enquanto o cara voltava para a base com o corpo de seus aliados, ele percebe que Mesh conseguiu atingir sua máscara com aquele soco. Chegando assim ao término do 7º episódio e de mais um vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo. Lembrando que o nome desse anime vai estar nos comentários como sempre, então obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Falou, fui!